Você já percebeu como o dinheiro muda o coração das pessoas? Ele pode aproximar ou afastar alguém de Deus. O problema quase nunca está no dinheiro. O problema está no lugar que ele ocupa. Muitos cristãos não percebem isso e acabam cometendo um erro que custa muito caro. A Bíblia fala sobre dinheiro mais do que muita gente imagina. Não porque Deus ama riquezas, mas porque Ele conhece o coração humano. Onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Essa verdade continua atual. O erro de muitos não é trabalhar, também não é prosperar. O erro é confiar mais no dinheiro do que em Deus. Sem perceber isso, acontece aos poucos, quase sempre de forma silenciosa, e o coração vai mudando. Jesus nunca condenou quem tinha bens, mas alertou sobre colocar a segurança nas riquezas, porque elas podem desaparecer, enquanto Deus permanece para sempre. Essa diferença muda tudo. Vale refletir sobre isso. Em Provérbios, aprendemos que a riqueza obtida sem sabedoria desaparece, mas quem age com prudência constrói aos poucos. A pressa costuma enganar, a disciplina produz resultados. Deus valoriza a fidelidade, muito mais do que a aparência. Imagine alguém que recebe um aumento, logo compra mais coisas, assume novas dívidas e continua vivendo preocupado. O salário mudou, mas o coração continuou preso. O dinheiro pode resolver contas, pode trazer conforto, pode abrir oportunidades, mas nunca consegue preencher o vazio da alma. Esse lugar pertence somente a Deus. Nada pode ocupar esse espaço. Muitos oram pedindo prosperidade, mas poucos pedem sabedoria para administrar. As duas coisas caminham juntas. Sem sabedoria, o dinheiro desaparece. Com sabedoria, até pouco rende mais. Esse é um princípio bíblico. José administrou recursos durante anos difíceis. Ele não desperdiçou o tempo de fartura, guardou enquanto podia, pensou no futuro, agiu com responsabilidade e salvou muitas vidas. Esse exemplo ensina muito. Nem todo dinheiro deve ser gasto. Nem todo desejo precisa virar compra. Planejar também é um ato de sabedoria. Deus honra quem administra bem, mesmo começando com pouco. Existe outro erro muito comum: comparar a própria vida com a dos outros. As redes sociais alimentam isso diariamente. Sempre parece que alguém tem mais, mas a aparência não revela paz, nem mostra a realidade. A inveja faz gastar sem necessidade, faz criar dívidas, faz esquecer a gratidão e enfraquece a fé quem vive comparando. Nunca encontra contentamento. O apóstolo Paulo aprendeu a viver em qualquer situação, na fartura e também na necessidade. Sua alegria não dependia do bolso, dependia da presença de Deus. Esse é um grande exemplo. Contentamento não significa acomodação, significa paz durante a caminhada. Você pode buscar crescer sem deixar a ganância controlar sua vida. Existe uma grande diferença e ela transforma escolhas. Outro cuidado importante: nunca faça do dinheiro seu senhor. Jesus ensinou isso claramente. Não é possível servir a dois senhores. Em algum momento, um deles dominará seu coração. Quando o dinheiro manda, a família perde espaço. A saúde fica em segundo plano, a fé enfraquece e a ansiedade aumenta. Nada disso vale a pena. Deus nos chama para sermos bons administradores. Tudo pertence a Ele. Nós apenas cuidamos por um tempo. Esse pensamento muda prioridades e traz humildade todos os dias, antes de qualquer compra. Vale fazer uma pergunta simples: isso é necessidade ou apenas impulso? Essa resposta evita muitos problemas e protege suas finanças. Quem aprende a esperar, gasta melhor, escolhe melhor e sofre menos arrependimentos. A paciência também gera prosperidade. Esse princípio nunca envelhece. Generosidade faz parte da vida cristã. Não depende de ser rico, depende do coração. Quem reparte demonstra confiança em Deus e vence o egoísmo. Pouco a pouco,
A viúva que ofertou 2 pequenas moedas ensinou isso. Ela deu pouco aos olhos humanos, mas entregou muito diante de Deus. Seu coração era sincero, sua confiança era verdadeira. Jesus destacou sua atitude. Dar não empobrece quem vive com sabedoria. Também não garante riqueza automática, mas fortalece um coração desprendido. E lembra que Deus é a fonte, não o dinheiro. Esse equilíbrio é importante. Outro erro comum: viver apenas para acumular, sem aproveitar a família, sem servir pessoas, sem cultivar a fé. A vida passa depressa. O dinheiro deve servir você, nunca o contrário. Quando isso se inverte, a paz desaparece e a preocupação cresce, dia após dia. Jesus contou a história do rico insensato. Ele só pensava em aumentar seus celeiros. Planejava muitos anos de conforto, mas esqueceu da própria alma. Foi uma grande lição para todas as gerações. A vida não é medida pelo que possuímos, ela é medida pelo propósito que vivemos. Bens passam, o caráter permanece, a fé continua e Deus nunca muda. Vale a pena organizar as finanças, anotar os gastos, evitar compras por emoção, criar uma pequena reserva. Esses hábitos trazem tranquilidade e demonstram responsabilidade. Também é importante fugir das dívidas desnecessárias. Nem tudo precisa ser comprado agora. Esperar pode ser uma grande decisão. A paciência protege o bolso e fortalece o autocontrole. Isso faz diferença. Quando faltar sabedoria, ore antes de decidir. Peça direção ao Senhor. Nem toda oportunidade vem de Deus, nem todo lucro vale a pena. Discernimento é essencial. A honestidade nunca deve ser negociada. Dinheiro conquistado com mentira nunca traz verdadeira paz. Deus honra quem anda com integridade. Mesmo quando o caminho parece mais lento, a recompensa vale a espera. O trabalho também é uma bênção. Ele desenvolve habilidades, fortalece a responsabilidade e permite cuidar da família. Quem trabalha com dedicação glorifica a Deus em suas atitudes. Não despreze os pequenos começos. Grandes histórias começam discretamente. Deus costuma agir passo a passo, com paciência, com constância e com propósito. Se hoje existe pouco, administre bem esse pouco. Quem aprende a cuidar do pequeno, também estará preparado para o grande. Esse princípio aparece em toda a Bíblia e continua verdadeiro. A gratidão muda nossa forma de enxergar a vida. Ela combate a reclamação, enfraquece a comparação, fortalece a esperança e aproxima nosso coração de Deus todos os dias. Pergunte a si mesmo: o dinheiro controla minhas escolhas ou meus valores controlam meu dinheiro? Essa resposta revela muito. Seja sincero consigo mesmo e permita que Deus transforme seu coração. Prosperidade não significa apenas ter mais. Também significa viver em paz, dormir tranquilo, ter consciência limpa e confiar no cuidado de Deus. Essa riqueza não tem preço. O Senhor conhece suas necessidades. Ele sabe do que você precisa, antes mesmo da sua oração. Por isso, não viva dominado pelo medo. Confie na provisão divina, sem deixar de fazer sua parte. Existe liberdade quando aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar. As preocupações diminuem, as decisões melhoram e o coração encontra descanso, mesmo em tempos difíceis. O dinheiro é uma ferramenta, nunca um destino. Use aquilo que Deus colocou em suas mãos para abençoar sua família, servir outras pessoas e viver com sabedoria. Quem constrói uma vida sobre valores eternos não é abalado facilmente. As dificuldades chegam, mas a esperança permanece, porque o fundamento é Deus e não as riquezas. Talvez hoje seja o momento de mudar alguns hábitos, rever prioridades, planejar melhor e confiar mais no Senhor, um passo de cada vez. Não espere ganhar muito para começar a administrar corretamente. A mudança começa agora, com pequenas decisões que produzem grandes resultados ao longo da vida. A fidelidade nas pequenas coisas forma pessoas maduras e prepara novos caminhos.
Deus vê cada atitude, mesmo aquelas que ninguém percebe. Nada passa despercebido. Lembre-se de Provérbios 3, Provérbios 11, Provérbios 13, Provérbios 21 e Provérbios 22. Todos reforçam a importância da sabedoria com o dinheiro. Não tenha vergonha de recomeçar, mesmo depois de erros financeiros. Sempre existe um novo começo, quando há arrependimento, aprendizado e confiança em Deus. Talvez o maior investimento seja fortalecer sua fé. Ela sustenta você quando o dinheiro falta, quando surgem desafios e quando chegam as vitórias. Nesta semana, faça um desafio. Antes de cada gasto importante, ore por alguns minutos, peça sabedoria e decida com calma. Você perceberá a diferença. Se esta mensagem trouxe reflexão, compartilhe com alguém. Talvez outra pessoa também precise ouvir isso e encontrar esperança através da palavra de Deus. Escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Esse simples gesto pode fortalecer sua decisão e inspirar outras pessoas a permanecerem firmes. Que o Senhor lhe conceda sabedoria, que nunca falte o necessário em sua casa, que seu coração permaneça livre da ganância, que sua fé seja maior que qualquer preocupação e que sua vida reflita confiança em Deus todos os dias. Amém.